E aí, na quarta-feira, nós temos esse momento da nossa palestra, mas a gente sempre lembra que nós temos nosso atendimento fraterno. Aquela pessoa que quiser uma explicação, aquela pessoa que está ansiosa, que está querendo entender, né, porque está passando por determinadas dificuldades, ou se quiser dividir uma alegria também, será um prazer para a gente ouvir a alegria de vocês. Esse diálogo fraterno é de 19 às 19h40, para que a gente possa começar a nossa palestra pública às 20 horas. Lembrando, quem quiser trazer a água, né, para ser fluidificada durante a palestra, aí tem também o livro para colocar o nome dos encarnados e dos desencarnados. E após a reunião, nós temos os nossos passes, que o importante para a pessoa que quer tomar o passe é que ele chegue realmente no início da reunião. Porque enquanto a gente faz a palestra aqui, o ambiente vai sendo preparado, a pessoa vai sendo preparada, e quando ele chega para o passe já fica mais fácil, porque já está tudo harmonizado, certo? E, paralelo ao passe, nós temos a nossa reunião de desobsessão. E na noite de hoje, nós teremos nosso amigo Diego, que fará a leitura do exórdio, né? E o meu parceiro de neta, Nilo Emerenciano, né? Que fará o comentário do Evangelho. Diego. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês, encarnados e desencarnados. O exórdio é do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O item é o 167, o título é Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Foram palavras de Paulo no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não inspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescente desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalhador terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento
do teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. É um convite, a leitura é um convite a olharmos para nós mesmos. Quando algumas pessoas se sentem necessitadas e procuram um templo religioso para se confortar ou para se lamentar, para buscar bênçãos, e aí começa a conhecer a palavra e começa a se sentir melhor diante da necessidade também do local, quer seja ele qual for, espírita, católico, de matriz africana, asiático, o que for. Há necessidade de trabalhadores na casa e alguns irmãos são convidados. E eu entendo que é chamado a atenção para isso, porque alguns vendo a necessidade se propõem. E quando se propõe, o que você vai fazer com esse cargo? Aonde você quer chegar com ele? Você quer adquirir o entendimento para que através desse cargo você consiga levar a palavra de Deus avante, você consiga fazer com que o local onde você está, o templo que você está, a religião onde você está, cresça, chegue a mais pessoas, ou diante da oportunidade, diante de você perceber a situação onde você está, você adquirir algo em proveito próprio. Será que você vendo a possibilidade, você vai começar a trabalhar em cima de situações que tragam benefícios próprios a você? Como diz o texto, né? Alguns pegam da oportunidade e acabam adquirindo mais comprometimento daqueles que já passaram antes talvez até nessa vida ou em vidas passadas. E algumas pessoas que não têm muito entendimento começam a ter mau proveito daquilo que adquiriu. Então, refletamos, quando Deus nos der a oportunidade, recebamos, trabalhemos em prol de Cristo sim, devagarzinho, não precisa ter pressa, uma hora o nosso momento vai chegar. Não é necessário que a gente brigue por um cargo, porque às vezes esse cargo pode nos levar a situações mais comprometedoras, adquirir mais pendências do que saná-las, né? No local onde você está. Então, que a misericórdia de Cristo não nos falte, tenhamos discernimento e que esse entendimento da palavra de Deus não seja só para o nosso bem, para angariar coisas em proveito próprio, mas que seja um entendimento para, além do nosso, a gente levar até o nosso irmão e que cresçamos, tanto nós quanto os irmãos e todos juntos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Diego. Faremos nossa prece. Vamos mentalizar Jesus, nosso mestre e guia, e vamos pedir que nós aqui, irmãos, reunidos, em busca do nosso aperfeiçoamento moral, do conhecimento dos seus ensinos, de Jesus, que estejamos nós, nesse momento, nos conectando com a equipe espiritual da casa, que nos apoia, que trabalha, sempre em prol do nosso melhoramento, pedindo que Deus, na sua infinita bondade, derrame sobre nós suas bênçãos de amor, derrame sobre nós a paz e a fraternidade. E em especial o nosso irmão Nilo, que irá explanar as palavras do Evangelho na sua visão, na sua ótica. Que a espiritualidade maior o envolva para que nós possamos justamente entrar em sintonia com Nilo e adquirir o conhecimento necessário para cada um de nós pôr em prática, hoje e sempre, que assim seja. Nilo, fique à vontade. Quer ficar em pé aí, quer ficar sentado? Eu tenho que ficar em pé, senão dói tudo. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Jesus abençoe a todos nós.
Se eu começar a dizer besteira, não é um espírito que baixou, não. É porque eu estou com a dor de cabeça danada e tomei uns bichos para passar. Então, não se espantem. O tema da nossa conversa de hoje é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7 tem o título de Bem-aventurados os pobres de espíritos, que é um dos itens do Sermão do Monte. E o item da noite de hoje é Missão do Homem Inteligente na Terra, o item 13. Então, para a gente conversar sobre isso, primeiro a gente precisa mais ou menos definir o que é inteligência. Né? O que é inteligência? E isso, nos meus 17 anos, era algo que a gente conversava muito. O que é inteligência? Né? Fulano de tal é inteligente. Aí eu dizia, não, ele não é inteligente, ele é sabido. É diferente, né? E fulano de tal, não é inteligente, é esperto. Né? Esperteza é uma coisa, inteligência é outra. E a gente ficava nessas... Né? Fulano é erudito. O que é erudito? Erudito é alguém que leu muito, se especializou muito em determinado assunto. O cara é o máximo em idade média, sabe tudo da idade média e tal. Então ele é uma pessoa erudita, né? Culta, necessariamente inteligente, não. E a gente ficava nessa discussão, né? O que é inteligente? O que é inteligência? E muitos anos depois, né, um treinamento de trabalho, né, do meu trabalho, eu tomei conhecimento do Daniel Goleman, que não é um escritor espírita, é o homem que desenvolveu a ideia da inteligência emocional. E aquilo para mim foi um deslumbre. Que bom, finalmente alguém, né, aquilo que eu conversava nos 17 anos, agora eu estou finalmente tendo as minhas respostas, não é? Porque no século XX, alguém, um psiquiatra que eu não lembro o nome, já tinha desenvolvido a ideia de inteligências múltiplas. O que é isso? Alguém tem a inteligência musical, alguém tem o ouvido, aquele ouvido que chama, como é? Afinado. Não, mas tem um nomezinho. Ouvido absoluto, né? Dom, nota tal. Um passarinho canta, ele está desafinado esse passarinho, cara, né? O sujeito é bom, a inteligência musical, faz música com a maior facilidade, pega um piano, nunca pegou no piano na vida e já dedilha alguma coisa, né? Inteligência financeira, é o cara que é bom em ganhar dinheiro e aplicar, etc., né? Inteligência em matemática, o cara tem afinidade com matemática, enquanto outros têm pavor de matemática, alguém tem a maior facilidade em lidar com números, né? Enfim, inteligência de todo tipo, sobre história, sobre todas as coisas, inclusive a inteligência do relacionamento, né? Relacionamento com as pessoas, do trabalho, em casa, etc. Até para isso é necessário um certo tipo de inteligência, que tem alguém que tem dificuldade nesse tipo de relacionamento, não consegue. Caso uma vez, duas, três, a coisa nunca dá certo, né? Uma vez eu fui no seminário, vou contar a história, ainda nem comecei a palestra, já vai ter história, né? Que eu me lembrei. Eu fui fazer palestra num centro, lá na cidade, e quando eu cheguei tinha um cara na calçada, que eu conhecia da época do Salesiano. Nilo, quanto tempo? Nilo, você casou? Casei, tenho 4 filhos, tenho um neto, tenho 7 netos. Rapaz, eu já estou no meu 9º casamento. Meu Jesus Cristo. 9º casamento. Aí na hora da palestra, eu falando em egoísmo, né? Tem gente que é egoísta, não sai de dentro de si, tem dificuldade de se relacionar. Caso uma vez, 2, 3, 9. Quando eu disse 9, eu olhei para a cara dele. Vai achar que eu estou falando dele, né? Aí fiz 12, 15, 20, aí, né? Para disfarçar o fora que eu estava dando. Mas, enfim, então tem gente que tem dificuldade para se relacionar. Não é só em casa, no trabalho, em qualquer canto. Não tem esse tipo de inteligência desenvolvida. Mas depois dessa ideia das inteligências múltiplas surge Daniel Goleman. Daniel Goleman vai criar o conceito de inteligência emocional, muito usado nas empresas, nos treinamentos, etc. O que é a inteligência emocional? Daniel Goleman lista também os tipos de inteligência, mas ele afirma que nós só vamos ser, digamos assim, completos, desenvolver essa inteligência de uma maneira integral, quando nós desenvolvermos a nossa inteligência emocional.
E o que é essa inteligência emocional? Quando eu comecei a ler, meu Deus, ele é espírita. Esse cara é espírita? O que é a inteligência emocional? É ter empatia pelos outros. O que é a doutrina espírita nos fala? Né? Desenvolver a empatia, compreender os outros, se colocar no lugar dos outros. Né? Enfim, Daniel Goleman sai elencando fatores que é para a gente desenvolver a inteligência emocional. Aí sim, nós estaremos íntegros, completos, etc. Né? É o que legal como isso bate com a doutrina espírita, com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, não é? Dessa coisa do olhar para o outro, altruísmo, fraternidade, solidariedade, etc. Quando a gente desenvolve isso verdadeiramente, a coisa se torna espontânea, a gente está chegando na tal da inteligência emocional. Então é mais ou menos isso que os espíritos vão nos falar. Inteligência não é só ser esperto. Inteligência é principalmente discernir o bem do mal. O que é agir bem, o que é agir mal, e escolher bem, não é só discernir. Não é só saber quando você está sendo correto ou errado. É agir corretamente. Agir em função do outro, agir em função das pessoas, porque agindo em função das pessoas, estamos agindo, na verdade, em função de nós próprios, de todos nós, em função do grupo, em função da evolução das pessoas. Então a gente começa a vislumbrar alguma coisa desse tipo de comportamento. E qual o melhor caminho, qual o melhor norte, qual o melhor mapa para isso? Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho. Não é? Tudo aquilo que Jesus nos passa aponta nessa direção. Então, deixa eu ver. Essa missão do homem inteligente na Terra é uma mensagem de Ferdinando, um espírito protetor feito em Bordeaux em 1862. Aí ele fala assim: não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Ou seja, não se orgulhe do seu conhecimento, não é? Não seja arrogante, seja simples, seja humilde, porque na hora que você está como ele diz, né? Se você se ensoberbece, você está se atribuindo valores que na verdade você não tem. E a gente lembra Sócrates lá na antiguidade, que era considerado o homem mais inteligente da sua época. Quando perguntavam a ele, ele dizia: a única coisa que eu sei de verdade é que eu nada sei. É que eu nada sei. Não é? Ou seja, Sócrates sabia que o conhecimento é ilimitado. E o que ele conhecia era uma pequena fração das coisas. Imagina, de Sócrates para cá, quantas coisas foram descobertas. Quantas coisas, né? Sobre o universo, enfim, sobre tudo, né? Energia elétrica, atômica, foguete, o celular, televisão. Então ele já tinha noção que o que ele sabia era uma brechinha, era uma frestinha da qual ele não podia se orgulhar. Então ele dá um exemplo de humildade, não é? Eu só sei que nada sei. E tanta gente que nada sabe bate no peito e acha que, né? Acha que é o máximo, acha que é tanto, acha que sabe tudo, não é? Às vezes até chega às raias das violências, né? Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Vamos dizer que o cara é um gênio, né? Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Ou seja, a inteligência não veio de graça. A inteligência nos traz também uma dose de responsabilidade para a gente fazer bom uso dessa inteligência em função dos outros. Aquela lei que não está escrita, mas que as pessoas deviam seguir. Os mais fortes protegerem os mais fracos, os mais sábios ensinarem e orientarem aqueles que não sabem. Se você sabe que tem um buraco ali na esquina, você tem a obrigação de botar um aviso, um galho, um pau, um negócio, avisar quem vem, para que as pessoas não caiam naquele buraco. Se você se omite quanto a isso, você é cúmplice, digamos assim, daquilo que pode acontecer àqueles irmãos. Então você sabe o caminho e não orienta e não ensina, não é? Como mantendo isso só para você, como um conhecimento esotérico que não pode ser partilhado, você é partícipe daquilo que pode acontecer ao outro. Uma vez a entidade veio numa reunião mediúnica, o bichinho do isso, mano.
Na reunião mediúnica, a entidade veio e isso é quem conta, isso é Humberto de Campos. E quando ele soube que um amigo dele, que era espírita, estava ali naquela reunião, e ele desencarnou, e aquele amigo nunca tinha falado para ele sobre as reencarnações, sobre as responsabilidades, né, sobre a lei de causa e efeito. Nunca, o amigo nunca tinha falado para ele nada. E ele se revolta. Como? Fulano, meu amigo, e nunca me disse isso, nunca não partilhou com ele conhecimento, por timidez, será por quê, por vergonha, né? Mas não havia partilhado isso, não sabia. E é importante que nós partilhemos o nosso conhecimento. No outro centro espírita, esse aconteceu no centro em que eu participava, não é? Uma entidade que veio, um cara que tinha desencarnado, conhecia um dos trabalhadores do centro, né? E falou da sua experiência, pediu para ir na casa dele, falar com a mulher dele, etc. Mas falou da experiência. Ele tinha encontrado esse amigo na calçada ali do Banco do Brasil, na Avenida Rio Branco. E fui conversando assim rapidamente, essas conversas rápidas de calçada, o amigo dele falou, né, da reencarnação, tal, deu uns toques sobre os princípios espíritas, né? Então, esse espírito desencarnado na reunião mediúnica disse que aquela conversinha de 5 minutos foi-lhe de grande valia quando ele desencarnou. Me ajudou muito, porque na hora da desorientação, ele lembrou da conversa lá na calçada do... Parece que eu estou vendo propaganda do Banco do Brasil. Na calçada do Banco do Brasil. Né? Ou seja, uma conversa rápida já ajudou aquele espírito, porque ele lembrou do que um amigo havia lhe falado. Então a gente tem a obrigação de partilhar, ensinar, orientar e não guardar o conhecimento como algo que deve ser fechado numa redoma. E se orgulhar disso, né? Cadê? É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Fomos criados em momentos diferentes. Fomos criados em épocas diferentes e ainda há espíritos em formação, em criação. Então eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Eu fui criado num determinado momento e alguém foi criado depois de mim. Então é natural que na evolução esse cara esteja uns passos atrás de mim, da mesma forma que existem muitos à minha frente. Não é? Mas chegarei lá, aliás, todos nós chegaremos lá, como na escola. O cara que é do 5º ano, eu sou do tempo de 5º ano, é muito antigo, mas vamos lá. O cara que está no 5º ano é mais avançado de quem está no 2º ano primário. Um é melhor que o outro? Não, apenas um está no estágio diferente do seu processo de educação. Né? Então fomos criados todos iguais, mas em momentos diferentes. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos a média. Somos todos uma média. Né? Somos todos espíritos de terceira ordem, e às vezes eu acho que eu sou de 4ª. Né? Quando eu leio ali o negócio, meu Deus, eu acho que eu estou mais para 4ª do que para 3ª ordem. Né? Todos espíritos de terceira ordem. Né? Semana passada eu estava falando sobre relacionamentos. Mas como é que 2 espíritos de terceira ordem juntos vão construir um relacionamento de primeira ordem? Impossível. Então, nossos relacionamentos, casamento, namoros, etc., sempre vai ter os seus tropeços, as suas dificuldades, porque é normal de espíritos como nós. Ainda não chegamos naquele mundo que nós queremos. Né? E aqui ele diz mais. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar, se a enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra esse último que ele cumpre cavar a terra, ou seja, a inteligência que nós recebemos, não é? Mostra o uso que nós devemos dar a ela, um uso útil. Aí tem gente que não usa? Tem gente extremamente inteligente, mas que não faz uso da sua inteligência, ou faz uso da sua inteligência para prejudicar ao invés de ajudar. Na minha época de universidade, eu conheci um rapaz que ele já tinha passado no vestibular de medicina. Aí fez 1 ano, sei lá, desistiu, foi fazer vestibular de advogado para direito. Passava em todos os vestibulares e não terminava curso nenhum. Ele não sabia o que queria, não tinha foco. Extremamente inteligente. E a inteligência, não sei o que é que foi dele, nunca mais faz tempo que eu não vejo. Não sei se ele tomou rumo, conseguiu, não é? Enfim, se encontrar.
Mas era assim. Enquanto tem gente que faz 3, 4, 5 vestibulares e não passa, vai passar no 6º vestibular, e é uma festa, e luta, e se forma, e vence na vida, né, com muito esforço. Então eu sempre digo que é preferível um não inteligente esforçado do que um inteligente que não se esforça, não luta, não corre atrás, né? Fica desperdiçando aquilo ali. O que mais? Dirias que é horrível. Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível, que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. E aí a gente entra num assunto interessante. As redes sociais. Rede social, há muitos anos havia um jornalista chamado Paulo France. Eu era leitor dele, que ele era um analista. Ele falava de tudo, de política, de cinema, de teatro. E eu li uma vez e nunca esqueci isso, ó. Ele dizendo que o máximo de liberdade de expressão geraria um máximo de confusão. Isso nos anos 70 eu li isso. Aí eu vejo hoje as redes sociais, né, o máximo de liberdade de expressão, de notícias, você bota o que quer, a internet é terra de ninguém, né? E gera o quê? Um máximo de confusão. Um máximo de confusão. Inclusive, porque com a inteligência artificial, o cara pode me botar lá, minha imagem, falando uma coisa, esculhambando o espiritismo, por exemplo, né? Cria isso na inteligência artificial. Daqui que eu vá corrigir isso, o negócio, né? Não sou eu não, isso aí os caras fizeram na inteligência artificial. Então, o uso que se faz da inteligência artificial e das redes sociais, de uma maneira geral, aparece de tudo. Onde é que eu quero chegar? Hoje, ateus, por exemplo, né? Tem uns, inclusive, muito bons, o Daniel Gontijo é muito bom, tem um Pirula que está doente. Enfim, eles têm fundamento, eles são inteligentíssimos, não é? Mas o raciocínio deles todo gira em torno da não existência de Deus. Não existe. E começam a negar até a existência de Paulo apóstolo, os caras estão negando. Não, Paulo não existiu, porque é Paulo. Todas as suas epístolas, todas as suas cartas, o cara nega. Nega quem? Mas nega tudo. Nega Jesus histórico não existiu, etc, etc, etc. Há um livro, o principal deles é um cara chamado Richard Dawkins. O livro dele é Deus, um Delírio. Ah, Nilo, você vai ler os ateus? Eu preciso conhecer os argumentos dos contrários, né? E Deus, um Delírio é um livro muito bem escrito. Quando chega no capítulo que ele vai falar em Jesus, ele dá um certo freio de arrumação, assim, sabe? Porque Jesus existindo ou não, os conceitos de Jesus nos evangelhos são maravilhosos. E até os ateus reconhecem isso. Até Gandhi, que não era cristão, reconhecia a qualidade, a excelência dos ensinamentos de Jesus. Mas os caras são muito bons. Carl Sagan era os mais novos aí não conheceram. Carl Sagan tinha um programa de TV chamado Cosmos. Excelente. Ele tem um livro chamado O Mundo Habitado pelos Dragões, algo assim. É o mundo habitado, o assombrado pelos dragões. Onde ele desenvolve, né, todos aqueles conceitos da ciência e também negando a existência de Deus. Carl Sagan era inteligentíssimo, mas o seu conhecimento, a sua inteligência o levou no sentido de negar a criação. Por quê? Porque Deus ninguém bota, não aproveita, Deus não bota no laboratório, Deus só não bota no microscópio. Deus a gente percebe, a gente sente pelas obras, pelo que somos, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de discernir. A maravilha que nós somos, a máquina maravilhosa que nós somos. Né? Oi. Tem uma moça, uma psicóloga agora, que é a Aline Câmara, ela não gosta também, negando Jesus e todo mundo. E ela tem os argumentos, você fica olhando assim, se você não for uma pessoa que tem uma base, você cai na... Vacila, né? Vacila. Até aquele daquele Natal, rapaz, que dizia que os discos voadores iam chegar em janeiro, não sei o que, aquele cara está também no YouTube. Quando eu vou estar lá ele dizendo as besteiras dele. Não é? Porque qualquer um entra ali num canal, etc. Eu não quis dizer o nome, se errado disse, né? Era da Caixa Econômica. Até ele está no YouTube, né, dizendo os disparates, os absurdos, né? Ele deu uma entrevista aqui para a Tribuna do Norte, dizendo que em janeiro os discos voadores iam chegar, levar todo mundo,
e deixar só nós, a gente ia ficar, porque a gente, e chegou janeiro e não veio o disco voador, até hoje ele está esperando o disco voador, não é? Pode crer, na verdade, a inflação, os caras desistiram. Então, essa terra de ninguém, que é a internet, gerou esse tipo de... Tem muita coisa boa, mas se você optar por esse tipo de coisa, você vai ficar retroalimentando aquilo ali. E médiuns atacando médiuns, inclusive isso também, né? Médiuns falando mal de médium, outro falando mal do outro, que aquilo ali é isso, aquilo outro. Dentro do próprio espiritismo, dentro do próprio movimento espírita, figuras também, né? Fazendo críticas à Federação Espírita Brasileira, etc. Ou seja, mais uma vez, meios de comunicação usados por pessoas inteligentes, pessoas não são. Hitler era inteligentíssimo. Era um burro, Claro que não. Escreveu um livro chamado Minha Luta, My Camp. Não é todo mundo que escreve um livro. Mussolini devia ser uma pessoa inteligente. Enfim, mesmo esses bandidos, esses ditadores, etc., são pessoas inteligentes, só que usam a inteligência para uma coisa negativa, para as conquistas pessoais, para explorar os outros, explorar o próximo, etc. Mas são pessoas inteligentes. Campanha política vem aí. Vocês vão ver negros brilhantes lá na hora dos debates, só que com informações erradas e pensamento errado. Mas cabe a nós discernirmos. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de acordo com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Mas sempre aconteceu esses percalços. Sempre aconteceu. Os espanhóis vieram de lá para cá, descobriram a América, começaram a explorar a América. Qual seria o normal? Uma tecnologia, já conheciam a pólvora, já conheciam isso, o cavalo, etc, etc. Chegaram aqui e tem os índios, né? Os astecas, os incas, enfim, aquelas populações primitivas desses países. Qual seria o normal? O conhecimento que os europeus trouxeram, né? Eles usarem para impulsionar o progresso daqueles povos, né? E não o contrário, foi massacre. Massacraram os astecas, massacre. Mataram, feito um grupo desse tamanho de espanhóis, com os cavalinhos, mas tinham armas de fogo, destruíram aquelas civilizações. Destruíram. A capital asteca era maior do que Londres, tinha uma população maior do que Londres na época. E eles destruíram tudo aquilo, por quê? Porque tinham tecnologia. Ao invés de amparar, de orientar, de organizar, etc., muito pelo contrário, usaram da violência e da exploração. O que fizeram também aqui no Brasil, o que fizeram também nos países latino-americanos. Potosí, por exemplo, foi um absurdo, né? Quem gosta de história, dá uma lidinha num livro chamado As Veias Abertas da América Latina, que vão ter uma ideia das coisas, como é que aconteceram. Enfim, o uso de uma tecnologia superior, explorando, ao invés de ajudar, de amparar, etc., não, explorando, matando, assassinando, gente que não tinha aquela tecnologia, gente ainda não tão desenvolvida. Mas eles evoluem, só que aos tropeços, só que com dificuldade, só que no sofrimento, etc, etc. Não deixa de evoluir. O maior choque dos índios, né, e a maravilha para os índios brasileiros foi quando os portugueses deram a eles um machado. Eles saltaram da idade da pedra para a idade do ferro, assim, porque com o machado eles faziam canoa, faziam isso, foi máximo, né? O machado. Né? Um povo que vivia na pré-história. Os índios daqui eram pré-história? Da pré-história. Por quê? A história é quando você começa a escrever, desenvolve a escrita. Nossos índios não tinham escrita. Eles viviam na pré-história. Aí chega o europeu, né? Com arma, etc, etc, etc. Mas vamos lá. Então a nossa inteligência deve ser voltada para esse tipo de coisa. Eu fiz aqui umas observações. Deixa eu ver se eu sou muito ruim nessas tecnologias. Quais são os sinais de um homem inteligente? Resolução de problemas. É a capacidade de encontrar soluções eficazes para desafios novos e complexos. Né? Você se debruçar sobre o problema, a água é lá embaixo no rio, sua casa é aqui em cima, e você bolar uma maneira de jogar essa água lá para cima. Criar um negócio chamado monjolo, né? Que é um sistema que fica ali batendo, e a água sobe.
Enfim, o rio está aqui, as árvores cheias de fruta estão do lado de lá, e o cara bolar o negócio da ponte, criar uma maneira de atravessar e chegar nas árvores frutíferas. E as dificuldades funcionam para isso, para desenvolver nossa inteligência. Adaptação, habilidade de se ajustar a novas situações e ambientes. Se adaptar. Nós nos adaptamos a tudo, até o que não presta. Até o que não presta a gente se adapta. O cara vai preso na primeira semana, pula para lá, pula para cá, mas e aí? Aí ele vai se adaptar, vai dar o jeitinho dele ali na celazinha dele e tal, para sobreviver. Autoconhecimento e empatia. Entender os próprios erros, reconhecer a própria ignorância e compreender diferentes perspectivas e opiniões. Autoconhecimento fundamental. Está na base de todo o nosso desenvolvimento, essa coisa do autoconhecimento. Ah, mas eu sei quem sou, me autoconheço. Conhece não. Nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos nem o que vemos. Nem o que vemos. Na TV a cabo tinha um programa chamado Truques da Mente. Chegou a ver isso? Não. Truques da Mente? Truques da Mente era assim. Por exemplo, eles botava assim um pessoal trocando bola assim na quadra, um jogando uma bola para o outro, jogando para o outro, e um grupo de pessoas assistindo aquilo. Aí vinha uma freira, passava no meio do grupo de pessoas. Aí quando passava, iam lá entrevistar. Ninguém tinha visto a freira. Todo mundo ligado na bola, a freira passava no meio. E ninguém via a freira. Então, e é assim que os mágicos trabalham. Eles não fazem mágica, eles não toram a mulher ali no meio, né? Claro que não. Aquilo é truque, é prestidigitação. Ou seja, eles lidam com isso, com o nosso olho é enganado. Não sabemos nem o que vemos. O cara dá um murro ali no outro. Se você for entrevistar 10 pessoas, cada um vai descrever de maneira diferente. E vai descrever o cara de uma vez. Um vai dizer que é alto, outro vai dizer que é baixo, um vai dizer que é moreno, outro vai dizer que era louro, outro... Enfim, esse grupo de pessoas não concordam quanto a uma coisa que elas mesmas viram. Nós somos facilmente enganados. Não nos conhecemos. Mas por que não nos conhecemos? Porque não procuramos fazê-lo. Não procuramos olhar para um espelho metafórico e ver o que é que eu sou. O que é que eu sou? O que é que eu quero? Eu sou amado? Sou um bom amigo? Como é que eu sou? Né? A gente não faz isso, talvez por medo da resposta que vai encontrar, não é? Talvez por medo. Então a gente se atordoa propositalmente para evitar esse mergulho na nossa alma, no nosso ânimo, na nossa consciência. A gente se atordoa. Como é que a gente se atordoa? De várias maneiras. Botando som quando chega em casa, ligando a televisão, não vai nem olhar, mas está lá ligado, está zoada. Sei lá, vai para o computador, fica jogando as coisas, vai para babiritar, enfim. Né? Não para fazer uma reflexão, se voltar sobre si próprio. Então, se a gente não exercita isso, a gente não pode se conhecer. E Sócrates já dizia, né? Conhece-te a ti mesmo, hein? Isso lá, 600 anos antes de Jesus. No Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra é usar sua capacidade intelectual como um instrumento divino para o bem coletivo. Para o bem coletivo. Em vez de fonte de orgulho, a inteligência exige humildade para auxiliar no desenvolvimento moral e intelectual dos que estão ao seu redor. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, aí vem, os principais pontos da missão incluem educação e auxílio. A inteligência foi dada para guiar, elevar e instruir as inteligências retardatárias, ajudando a humanidade a progredir. O que a gente faz na reunião mediúnica? Na reunião de socorro? Nós lidamos com espíritos que estão em estado de desorientação. Desencarnaram, muitos deles não sabem nem que morreram. Não sabem nem que morreram. E chegam desorientados. Por quê? Porque tiveram uma formação materialista, né? E acharam que depois da morte não havia nada, e de repente morreram e não morreram. Estou aqui. Os que praticam, né, autodestruição, então, né, faz aquilo para se libertar e de repente continua vivo. Então ele chega na reunião mediúnica absolutamente desorientado. Então qual é a nossa função? É dizer suba, 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 né? Tem essa história de suba, não sei para onde, mas suba, suba, suba. Vai para lá, show Satanás, né? Como a gente vê
algumas confissões religiosas, né? Show Satanás, show Satanás. Você não está fazendo nada. Na doutrina espírita é diferente. Nós vamos orientar essas entidades que vêm desorientadas. A gente vem esclarecer, vai esclarecer com carinho, com afeto, com acolhimento, e não sobe. Ah, não, mas é um espíritozinho perturbado. Aí é que precisa de acolhimento. Você só quer que venha quem? Santo Agostinho? São Francisco? Vem exatamente as criaturas em estado de perturbação. E o trabalho do médium, o trabalho do espírito é exatamente esclarecer, orientar, ajudar, ensinar para aquelas criaturas. Aquelas criaturas têm aqueles vislumbres e a partir dali, não é, começar a sua caminhada no mundo espiritual. Essa é a função da reunião mediúnica. Essa é a função. Aí tem médico que não quer receber espíritos imperturbados, só quer receber São Jorge. São Jorge nem existiu, né? Mas quer São Jorge, sei lá quem. E mais? Até que hora é? Tá certo. Humildade contra a soberba. O conhecimento terreno é limitado e o homem inteligente deve evitar a vaidade, reconhecendo que seu dom é um empréstimo de Deus para servir. Servir com amor, com carinho, com boa vontade. Não é reclamando, não. Vixe, eu digo que tem reunião mediúnica. Eu dei uma chuvazinha boa dessa, lá vai eu para o centro. Não é lá. Eu conheço palestrante que não quer fazer palestra em centro pequeno. Mas para eu sair de casa, eu chego lá, tem 10 pessoas, eu digo, e daí? Ah, mas não vale a pena. Por que não vale a pena, rapaz? Você acha o quê? Minha filha morou em Washington. Minha filha mais nova, Anitta, morou em Washington. E chegou lá, Divaldo, para fazer palestra. Pai, Divaldo está aqui. Eu digo, assistir. Aí depois ela comentou, papai, tinha umas 15 pessoas na assistência. Divaldo aqui lota, né? Tinha umas 15. Então, Divaldo viajava, atravessava o oceano, ia para os Estados Unidos para fazer palestra para 15, 16 pessoas. Paulo, já pensou se Paulo desistisse? Se São Paulo desistir, leiam Paulo e Estevão que vocês vão ver como foi a vida de Paulo. A pessoa, se ele desistisse, talvez nem existisse cristianismo hoje. Aí, porque só tem 10 pessoas, não sei o quê. Eu não vou, não, é longe, gasolina, não sei o quê. Meu irmão, isso é uma tarefa, isso é uma missão. É uma missão. Quem pode fazer 2 pessoas só, gente? Cadê que mais aqui? O amor como complemento. A inteligência deve andar junto com o sentimento nobre e a caridade. Sem amor, o conhecimento pode se tornar uma ferramenta de destruição ou egoísmo. Sem amor, nada. Né? Sem amor, nada. Sem altruísmo, nada. Sem fraternidade, sem solidariedade, nada funciona. Se a gente não tem esse espírito de doação, de colaboração, né? Nada funciona. Nada. O egoísmo, os espíritos nos ensinam, é a principal chaga da humanidade. Está na base de todos os outros defeitos e problemas. É egoísmo. Então, se eu só penso em mim, se eu só faço aquilo que eu acho que devo fazer, quando eu casei com a Elizabeth, né? Minha esposa é evangélica, eu acho ótimo que a gente conversa sobre isso. E eu aprendo sobre as coisas de lá, ela sabe, a Bíblia, ela sabe tudo que eu digo, ela está lá em pauta. Aí quando eu casei, que eu saía para fazer as palestras, né? Ela disse, meu filho, esse pessoal dá gasolina? Não. Gasolina, não. Vai dar algum dinheiro? Não. E você vai assim, vou. O Espiritismo tem isso, não. Pois o pastor lá da igreja só vai se pagar para esse pastor de sua igreja, fique lá na sua igreja e deixa aqui o movimento espírita quieto. Né? Deixa eles cobrarem. Responsabilidade social. Quem sabe mais tem um dever natural de auxiliar quem sabe menos, tornando-se corresponsável pela melhoria do ambiente em que vive. Se eu sei mais, eu tenho que ensinar, orientar e não menosprezar, humilhar o outro, porque sabe menos que eu, porque não teve as mesmas oportunidades que eu tive. Isso aqui é uma pergunta do livro Consolador. Emmanuel, a pergunta é feita assim: há uma tarefa especializada da inteligência na Terra? Né? O Consolador é feito de perguntas e respostas. Um livro muito bom. Aí a resposta eu acho ótima.
assim como numerosos espíritos recebem a provação da fortuna, aprovação, boa, né não? Aprovação boa. Aprovação, porque dinheiro é teste. Dinheiro é teste, e que muito pouca gente, inclusive, supera, passa desse teste brabo que é a grana. Né? A gente vê gente fazendo um mau uso extremo do dinheiro. Né? Cadê? Recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório. O poder também é prova. O que é que você vai fazer de poder? Né? Você vai ajudar os cidadãos, você vai ajudar a comunidade, ou você vai explorar, ou você vai roubar dinheiro da saúde, dinheiro disso, daquilo outro. Né? Então é um teste muito, muito sério. Inclusive, poucos passam, hein? Cadê? Do poder transitório e da autoridade. A autoridade também é um teste. A autoridade também é um teste. Aos que recebem a incumbência sagrada, em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Então, você recebe seus dons intelectuais para ajudar a coletividade e não para fazer o que a gente vê. Aí basta ligar a televisão. Né? Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual, muitas vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras foram aniquiladas. Por isso que o Espiritismo se mantém longe e orienta seus profetantes a se manterem longe dos embates políticos. Ah, mas o espírita não pode? Não pode. Pode. Aquele Girão, por exemplo, é espírita, né? Ou pelo menos se diz espírita. Mas se você vai entrar nisso, não use o espiritismo como ferramenta. Não chegue na televisão dizendo, porque Kardec, eu sou aqui, estou representando o movimento. Não, você se desvincule disso e vá seguir sua carreira política. Porque é muito difícil você, naquele meio, naquela coisa partidária, isso e aquilo, você se manter íntegro. Você ou se mistura, ou você não vai arranjar nada. Vai ficar ali pelas beiras do Congresso, né? Para evitar exatamente que a gente se contamine, como, aliás, tem muitos religiosos contaminados por essa coisa do poder. Então, a inteligência, meus irmãos, como qualquer outra coisa, é uma ferramenta. Como qualquer outra coisa, que você pode usar de uma maneira positiva, de uma maneira boa, de uma maneira eficiente, ou pode usar de uma maneira má. É neutra, como é neutra uma faca que você pode usar só para comer e pode usar para matar alguém, para fazer isso, fazer aquilo. É uma ferramenta que a gente vai dar o uso que a gente achar melhor de acordo com a nossa índole, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o que a gente aprende com os evangelhos de Jesus, com o que a gente aprende na doutrina espírita, enfim, e na vivência que a gente tem com nossos companheiros e amigos. Tá? Que Jesus ilumine a todos nós. Parabéns por uma noite de uma chuvinha fina, que dá vontade de ficar embaixo do edredom, não é? Vocês estarem aqui conosco. Obrigado. Nós que agradecemos, Nilo, a sua explanação. E quando eu me tornar inteligente, vou seguir os seus conselhos, viu? Vai me ajudar muito. A gente não tem esse perigo. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo pelas palavras aqui recebidas, pedindo que Deus sempre nos ilumine nas horas difíceis, nas decisões a ser tomadas, que possamos trilhar sempre o caminho da paz, do amor, da tolerância, e que saibamos ajudar o próximo dentro da nossa inteligência, que foi tão bem explanada aqui nesta noite. Que Deus nos ilumine, nos cubra de bênção e de paz. Que assim seja. E agora nós vamos aos passos.